Bom dia, amados irmãos. Espero que estejam todos muito bem na presença do Senhor. Tenha tido uma noite maravilhosa. Eu tô com a voz meio assim, rouquinha hoje, porque choveu bastante, molhou aqui em casa. E a umidade deixa eu assim, né? Todo mundo já sabe. Então, mas de qualquer forma, vamos deixar esclarecer logo que eu tô bem, viu, gente? É só porque da umidade dentro de casa, tá certo? E aí, meus irmãos? Hoje vamos começar um livro novo, que é 1 Timóteo. E hoje nós estamos em 1 Timóteo, capítulo 1, certo? Então vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos lá. Santíssimo Deus, amado Pai, mais uma vez te agradeço pela oportunidade de aqui estar reunido com teus filhos amados. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Peço perdão, Senhor, pelos meus erros e pecados cometidos contra ti. E te peço mais ainda, Senhor, que os teus anjos e teu Espírito Santo venham se reunir a nós nesse momento para fazer parte dessa nossa pequena reunião, para que nós venhamos poder entender da forma correta as tuas orientações através da tua palavra. Pai amado, te agradecemos pela oportunidade desse dia e também, Senhor, por poder compreender um pouco mais de tua vontade em nossa vida. É o que pedimos e agradecemos por méritos de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, né? 1 Timóteo, capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 3. Quando eu estava na viagem rumo à Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, de que estes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em locacidade frívola. Verso 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parecidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim,
que outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmando nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e entre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entregai a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. E aí, meus irmãos, o que vocês acharam dessa leitura de hoje? Veja só, mais uma vez aqui, né, nosso exemplo aqui, né, Paulo, né, o apóstolo de Cristo, Jesus, veja só o que ele diz. Ele faz uma carta a Timóteo, né, para alertar sobre as falsas doutrinas e as suas características. Ou seja, meus amados, naquela época, mais uma vez, né, que nos serve como exemplo para os dias de hoje, muitas pessoas elas apelavam para coisas que não estavam dentro das Escrituras, não estavam na lei do Senhor. Muitas das vezes as pessoas elas pegam coisas e colocam em prática como se fosse coisas abençoadas de Deus. Como assim? Aqui a gente vê falar de fábulas, né? De coisas que as pessoas falavam e aí iam de boca em boca e aí ganhavam reverência. Era como se eu contasse, como se eu contasse uma mentira aqui para vocês, mas fosse uma mentira tão bem contada que vocês acreditassem nessa mentira e espalhassem essa mentira. E todo mundo, a partir daí, levasse essa mentira por verdade e começasse a glorificar essa mentira ao invés de glorificar a verdadeira mensagem do Senhor, que é a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, seus 10 mandamentos. Muitas vezes, irmãos, as pessoas aqui, elas, tanto nessa época do qual nós lemos o texto, quanto nos dias atuais, elas tendiam a se envolver com práticas das quais desviavam o caminho delas a Cristo, certo? E muitas das vezes isso os levavam à perdição, porque aqui Paulo ele diz com todas as letras que ele era um dos maiores pecadores. Mas pela graça de Deus, pela graça do Pai, pela graça de Jesus Cristo, ele se torna uma pessoa melhor, uma pessoa coerente, que esquece aquele passado todo que ele fez de perseguição aos irmãos e volta-se para os pés de Cristo, fazendo a vontade do Senhor.
E é essa vontade que Deus quer que nós venhamos a seguir. Paulo é um exemplo claríssimo de como se deve esquecer todo o passado e passar a viver conforme a lei, certo? A lei e os seus objetivos são simples. A lei ela foi feita para a gente segui-la, tá certo, meus irmãos? Aqui do verso 8 ao verso 11, deixa isso claro, né, pra gente aqui, ó. Veja bem, eu vou ler um pedacinho, um trechinho aqui para vocês. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, então impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, prejuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito do qual fui encarregado. Ou seja, Paulo está nos dizendo aqui que todas essas coisas aqui, todas essas injúrias contra o nosso Senhor, a lei ela serve justamente para mostrar o caminho para que a gente não venha praticar tais coisas. E essas pessoas das quais praticam essas coisas horrorosas, mesmo conhecendo a lei do Senhor, elas estão praticando essas coisas, sabendo que não terão volta se elas não se arrependerem. A lei foi feita justamente para que nós tivéssemos um horizonte, tivéssemos um caminho a seguir, soubéssemos exatamente o que devemos fazer, certo? A graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Paulo ele teve uma experiência que para nós cristãos, serve de base para a gente ver exatamente como é uma vida antes de Cristo, uma vida pós-Cristo, certo? Paulo era um perseguidor. Paulo ele ia contra a lei de Deus em todos os aspectos. Mas daí, quando ele passa a conhecer a palavra do Senhor, quando ele passa a sentir o poder do Espírito Santo trabalhando a favor dele, com ele sente esse desejo de levar a palavra para todo mundo e levar de forma coerente, verdadeira. Olha o que ele diz aqui no verso 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Muitas das vezes, meus irmãos, eu sempre venho conversando com vocês sobre essa questão de ministérios, de coisas que vêm para a nossa vida que muitas vezes a gente não se acha preparado, não se acha digno, porque na verdade nós não somos dignos. Nós não somos e somos incapazes, mas Deus ele nos capacita para a obra dele, tá certo? E a gente não deve contestar contra Deus em relação a isso. Nós devemos aceitar de bom grado, de bom coração, um coração aberto para fazer a vontade do Pai. Nós temos a mania de dizer assim: Senhor, escolhe outra pessoa, não sou eu a pessoa mais adequada. Deus ele não quer saber disso, meu irmão. Deus ele te deu, ele vai te capacitar. Basta você se firmar na palavra do Senhor, ter a certeza do que você está fazendo, buscar sempre a verdade, o que é coerente, e levar essa mensagem a todos aqueles que Deus disser assim: tu vai levar a mensagem. Tá entendendo? Porque o Senhor, ele dá e ele garante.
Ah, eu sou pecador demais. E quem não é, meus irmãos? Quem não é pecador nesse mundo de meu Deus? Entendeu? Todos nós somos pecadores e todos nós estamos aptos a acertos e principalmente aos erros. Mas que a gente venha estar sempre de olhos abertos para que na hora que a gente venha tropeçar, nós venhamos a reconhecer os nossos erros e estarmos cientes que nós erramos e precisamos de misericórdia. Que nós precisamos de misericórdia. A misericórdia que o nosso Senhor, Jesus Cristo, somente Ele pode nos dar. A lei, muitas vezes a lei de Deus, ela é comparada. Ele fala assim, mas se nós somos salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor, por que tenho que seguir os mandamentos do Pai? Porque os mandamentos do Senhor vai te dar características de cristão. Como é que você se diz cristão e passa a adorar coisas, objetos, coisas que você não sabe de que meio, de fato, onde veio, de onde veio, para onde vai aquele negócio? Como é que você se diz um cristão e você se opõe às palavras do Senhor? Como é que você se diz um cristão e você vai contra os mandamentos que o Pai deixou para nós? Entendeu? Então, meus irmãos, a lei ela foi feita para ser seguida, ela não foi feita para salvação, ela foi feita para ser seguida porque é um meio de demonstração de sermos cristãos também. Aquele que tem fé consegue alcançar a graça do Senhor. E aquele que tem fé consegue colocar em prática os mandamentos do Senhor. Eu não estou dizendo para vocês que eu consigo guardar os 10 mandamentos tranquilamente. Isso é óbvio que não. Mas o Senhor, Ele vê a nossa decisão quando nós tomamos a decisão verdadeira e que estamos assim aptos a acertar o máximo possível, errar o mínimo. E estar sempre diante do Senhor, sempre aos pés do Pai, levando a vontade dEle, elevando a vontade dEle e esquecendo a nossa. Tá certo? Aqui, e também Deus, ele fala, Paulo aqui fala, Deus fala através de Paulo aqui, para a gente combater o bom combate. O que seria isso, meus amados? Vamos ler aqui para poder reforçar mais um pouquinho. No verso 18 diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmando nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, quanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Veja só, meus irmãos, Paulo aqui, ele demonstra que quando nós nos dedicamos à causa do Senhor e vamos combater, temos que combater o bom combate. Ou seja, como é que você está diante, você tem um ministério para dar conta e você, em vez de ser um bom exemplo, em vez de fazer as coisas como a palavra te manda, como Deus ele deixou de exemplo para cada um de nós, você vai e faz as coisas do jeito que você quer. Mais uma vez, Paulo ele nos deixa aqui exemplos claros de como não fazer. E exemplos mais claros ainda de como nós devemos andar perante a lei do Senhor. Aos olhos do Pai, nós somos imperfeitos, bem verdade, somos imperfeitos. Mas Deus, quando Ele te escolhe para a missão, Ele vai lá e te capacita. Então, meus amados, o que eu quero dizer para vocês, através dessas linhas que nós lemos hoje, através da palavra do Senhor, é que seja um bom filho,
Seja um bom filho, ainda que você não consiga guardar todos os mandamentos do Senhor, porque é muito difícil, é praticamente impossível você guardar todos os 10 mandamentos sem tropeçar em nenhum, mas você tem que fazer de todo o seu coração, de toda a sua vontade, para que você chegue a levar exemplo para alguém. Certo? Uma coisa clara que eu vou deixar para vocês. Eu sou mãe. Eu sou mãe de 3 filhos. Sendo eu mãe desses 3 filhos e eu querendo que meus filhos tenham um caminho bom, um caminho para a salvação, como é que eu vou vou fazer assim? Vou só ler a Bíblia uma vez na semana, uma vez quando me der vontade, ou então só quando eu estiver muito triste? Que exemplo é esse? Onde é que meus filhos vão ver a minha fé se eu não exercito ela? Hoje eu tenho irmãos, um ministério, 2 ministérios maravilhosos que o Senhor colocou nas minhas mãos, que eu verdadeiramente, por mim mesma, não sou capaz, mas eu peço a Deus que Ele venha me capacitar dia após dia. Eu sou falha como todo ser humano, mas Deus confiou a mim. E se Deus confiou a mim, Ele garante. O que resta para mim é simplesmente acreditar na providência divina e me dedicar à obra, me dedicar ao que Deus confiou a mim. Ele confiou a mim, então eu tenho por obrigação dedicar-me dia após dia para levar essas pessoas, o ministério da mulher, o ministério jovem, levar adiante para fazer com que cada pessoa ela se fortifique na fé e não se enfraqueça. Entende? Ou seja, combater o bom combate. Os mandamentos do Senhor ficaram para nós para que nos ajudássemos a seguir a lei do Senhor, porque não é fácil, irmãos, não é fácil, irmãs. Não é fácil, porém não é impossível. Quando Deus está conosco, nós somos capazes de todas as coisas. E se Ele colocou nas tuas mãos, é porque Ele sabe que tu vai dar conta. Confia no Pai e o resto Ele faz, tá certo? Essa é a mensagem de hoje. Gostaria que os irmãos confiassem no Senhor e se entregassem verdadeiramente as suas vidas ao Pai. Porque essa é a vontade dele, esse é o desejo que todo mundo, todos nós venhamos fazer para que tenhamos salvação e tenhamos vida eterna no Pai, tá certo? Amém? Então vamos orar? Santo Deus, amado Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecemos pela misericórdia que o Senhor tem para conosco todos os dias, nos dando mais um dia de vida, mais um dia de bênçãos nas nossas vidas, colocando, Senhor, em nossas mãos deveres dos quais nós não nos achamos capazes, mas o Senhor sabe que somos, e contigo tudo podemos, Senhor. E agradecendo por tamanha dedicação que o Senhor tem para com as nossas vidas, colocando esses ministérios nas nossas mãos, Pai amado, sabendo que nós, por nós mesmos, não podemos, mas o Senhor e o Teu Espírito Santo nos ajuda a fazer conforme a necessidade exige de nós aqui nesse planeta para levar pessoas para a Tua graça, Senhor. Coloco nas Tuas mãos, Pai amado, mais uma vez nos meus ministérios, Senhor. Que o Senhor possa me capacitar dia após dia, que eu possa vir compreender a Tua vontade e a Tua misericórdia para a minha vida e para a vida das pessoas das quais eu venho representando. Pai amado, eu coloco nas Tuas mãos a minha família, coloco nas Tuas mãos a minha força de vontade para que eu possa ter cada dia mais vontade de exercer a função qual o Senhor depositou confiança em mim. E te peço, Pai amado, me capacite e, se for preciso, Senhor, me aquebrante todos os dias e me molde, me transforme no vaso novo para servir em honra e glória e poder a Ti, Senhor, com muita
fé, muita esperança, levando para todas as pessoas que ouvirem da minha voz as tuas palavras, Senhor. As palavras que o Senhor deixou escrita para que nós viéssemos compreender a tua vontade, que venhamos fazer aqui na terra para que tenhamos salvação. Aí, para estar pertinho de ti, Senhor, nas mansões celestiais, logo em breve. Eu te peço, Pai amado, que perdoe os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados contra ti e nos ajude, nos molde dia após dia para que estejamos sempre aptos a receber a tua graça. É o que pedimos, Pai amado, e agradecemos por méritos de Cristo Jesus. E todos falam: amém. Nisso eu me agarro e nisso eu me fortaleço. Que o Senhor, que o Papai do Céu ajude-nos a cada dia mais estarmos mais próximos das bênçãos, das glórias do Senhor, para que outras pessoas possam enxergar em nós o poder do Espírito Santo, o poder desse Deus maravilhoso a qual servimos. Beijo todo carinhoso a cada um de vocês. Peço a vocês, meus amados, que espalhe essa palavra do Senhor para quantas outras pessoas mais necessitem, tá certo? O propósito aqui não é de me engrandecer, mas de levar a mensagem para todos aqueles que estão necessitados ouvir, tá certo? Fiquem com Deus. Estarei aqui mais uma vez no dia de amanhã, se assim for da vontade do Pai. Mais uma vez, eu fico muito feliz, muito grata ao Senhor por Ele crer que eu sou capaz de fazer a vontade dEle e colocar nas minhas mãos outras vidas para que eu possa levar de volta para o Pai. Mais uma vez, um beijo carinhoso, fiquem todos com Deus e até amanhã, se assim Deus permitir.